Eu vi o que acontece quando você não silencia. Eu sou a prova viva de que a vida não muda quando você tenta ser alto. Ela só muda quando você se torna um sussurro. Existe um abismo entre o que você diz que quer ser e o que você faz quando ninguém está olhando. Este vídeo não é sobre o que você deve adicionar à sua vida, é sobre o que você precisa eliminar. Em segredo. São 12 âncoras invisíveis, 12 vícios que consomem sua luz e drenam sua essência espiritual. E eu vou te contar a minha história. Uma história que começou com uma obsessão e quase terminou com a minha vida. Você vai descobrir a chave não para a felicidade, mas para a soberania silenciosa. Fique, porque o silêncio é onde a verdadeira transformação começa. O ano era 2012 e o nome dele era Elias. Elias não era um guru, um coach ou um palestrante. Ele era um arquivista, um homem reservado que passava seus dias empoeirado, não em livros, mas em registros humanos. O que o consumia não era a história das nações, mas a história da não mudança. Aquele padrão quase cruel que ele via em 99% das pessoas que buscavam evolução e falhavam miseravelmente. Ele notou que a maior parte da humanidade se afogava em um ciclo de autossabotagem, mas a fonte dessa água tóxica não estava em seus medos visíveis. Estava em 12 hábitos silenciosos, que agiam como parasitas na alma. Elias chamava isso de o círculo da autotraição. A obsessão começou quando Elias encontrou um diário. Não um diário comum, mas um manuscrito sem data ou autoria aparente, que ele desenterrou no sótão de uma casa antiga que estava sendo demolida em Roma. O diário era estranho, não falava de amor ou guerra, mas apenas de regras de renúncia. O autor, a quem Elias carinhosamente chamava de o eremita, descrevia um ritual de silêncio de 40 dias, onde o único objetivo era observar e eliminar hábitos destrutivos. Mas o diário tinha um aviso: não tentes eliminar a escuridão falando sobre ela. A luz não se anuncia, ela apenas é. Elias sentiu um arrepio. Ele percebeu que a falha de todas as filosofias de autodesenvolvimento era o barulho, a necessidade de anunciar a mudança. Ele decidiu testar a teoria. Elias escolheu um desses 12 hábitos para eliminar em completo silêncio: o hábito tóxico. Número 1, a necessidade de justificar cada passo. Ele notou que a energia que gastamos explicando nossas escolhas é energia roubada da execução dessas escolhas. Durante uma semana, ele não explicou a ninguém por que estava estudando até tarde, por que recusava convites ou por que havia parado de comer certos alimentos. O que ele sentiu não foi paz, foi medo. O vazio que se abre quando você retira o vício da aprovação. A primeira semana foi de ansiedade insuportável. Seus amigos o questionavam. Sua família achava que ele estava doente. E pela primeira vez, Elias sentiu a força do hábito se manifestar como uma dor física. Era a alma gritando pela sua droga, a voz dos outros. Ele estava prestes a ceder, a enviar uma mensagem longa e detalhada, quando leu um trecho do diário que o paralisou. A frase de O Eremita, rabiscada na margem, dizia: quando a árvore dá frutos, ela não precisa anunciar que cresceu. O silêncio da sua entrega é o seu maior discurso. Essa frase o trouxe de volta. Ele não estava apenas eliminando um hábito. Ele estava recuperando a energia vital que pertencia apenas a ele. Elias percebeu a profundidade espiritual disso. A verdadeira soberania não é fazer o que você quer, mas não sentir a necessidade de provar que fez. E essa revelação o levou a catalogar, com uma precisão quase científica, os 12 fantasmas silenciosos. Fantasmas que, uma vez exorcizados, liberariam uma força interior que a maioria das pessoas nem sonha que existe.
Eu entendi a missão de Elias. Eu tive acesso aos seus cadernos e agora eu vou te passar a essência. Esses não são hábitos de produtividade, são parasitas da sua frequência. Eles roubam sua coerência interna e te impedem de acessar o mistério que você é. O primeiro hábito, já falamos sobre ele, é a necessidade de justificar cada passo. É o vício em validar sua existência através da opinião alheia. Você não precisa de um júri para viver sua vida. Sua energia é finita. Gaste-a construindo, não explicando. A justificativa é a oração da insegurança. Livre-se dela em silêncio. Deixe o resultado falar por você. O segundo é o vício em notícias tóxicas e drenagem coletiva. A obsessão pela crise global. Você se sente importante ao estar informado, mas na verdade está apenas sintonizando sua frequência com o caos. Informação é uma coisa, contaminação é outra. Elias anotou: o sábio se informa, o tolo se intoxica. Crie um vácuo de silêncio e preencha-o com a sua própria criação, não com o desespero do mundo. O terceiro é a criação de dívidas emocionais inúteis. O medo de dizer não e acabar aceitando favores, presentes ou convites que você sente que terá que retribuir mais tarde, sacrificando seu tempo ou paz. Essa é uma armadilha sutil. Não aceite o que não ressoa com a sua alma. Liberte-se da crença de que a troca é sempre material ou social. Seu tempo não tem preço. O quarto é o hábito de consertar a vida dos outros. A presunção de que você tem as respostas para os problemas que não são seus. É uma forma disfarçada de evitar olhar para o seu próprio caos. Seu trabalho não é ser o salvador, mas ser a luz. Se você brilha, a sombra deles já está sendo iluminada. Concentre-se na sua irradiação, não na interferência. O quinto é o apego à história que você conta sobre si mesmo. Você se define por traumas antigos, por fracassos do passado. Você está viciado na sua própria biografia sofrida. Elias descobriu que esse hábito é o mais difícil de largar, porque ele dá à sua dor um senso de identidade. O maior ato de transformação é simplesmente parar de se apresentar como aquela pessoa. O ser que você está se tornando não tem um passado que o prenda. O sexto é a procura constante por sinais externos. A obsessão por oráculos, previsões, tarô, astrologia, sem antes ter ouvido a voz silenciosa da sua intuição. Quando você busca incessantemente o externo, você está dizendo ao universo que sua bússola interna está quebrada. A magia não está fora. Está na confiança inabalável na sua própria orientação. O maior sinal é o seu silêncio interior. O sétimo é o medo do tédio ou do vazio. O vício em preencher cada microsegundo com inputs, redes sociais, música alta, podcasts, maratonas de séries. Você evita o vazio porque lá, no silêncio, residem as perguntas mais profundas e as revelações mais desconfortáveis. Elias dizia: o tédio não é a ausência de algo para fazer, é a presença da alma querendo falar. Deixe o vazio te encontrar. O oitavo é o hábito de transformar críticas em autoflagelo. A incapacidade de ouvir uma crítica construtiva sem que isso se torne um ciclo de ódio a si mesmo. Esse hábito transforma feedback em profecia. Aprenda a separar a informação da emoção. Traga a lição. Descarte o veneno e não se defenda. Deixe o silêncio ser a sua armadura. O nono é a contagem mental das injustiças sofridas. Guardar mágoa não é só perigoso, é um dreno espiritual. Você passa a vida revisando a planilha de quem te deve o quê. O perdão não é um presente para o outro, é a anulação dessa dívida tóxica em você. A verdadeira riqueza é ter a mente livre de credores. Elias ensinou que a vingança é o ruído dos fracos. O silêncio é o poder do perdoado.
O 10º é a necessidade de ser visto como espiritual, o hábito tóxico da performance da virtude, publicar frases de efeito, exibir práticas. Se sua espiritualidade precisa de likes para existir, ela é apenas um ego inflado e mascarado. O trabalho mais sagrado é sempre o que é feito no anonimato. A verdadeira luz é aquela que brilha apesar de você. Guarde seus rituais, suas orações e seus avanços para o seu templo interior. O 11º é o vício em falar sobre as dificuldades alheias. A fofoca é um portal energético que te conecta diretamente ao baixo astral e ao julgamento. Falar mal do outro é uma forma rápida e barata de se sentir superior. Mas toda vez que você fala, você assina um contrato com a energia daquela pessoa. A lei universal é clara: o que sai de você retorna para você. Silencie o julgamento. O 12º, e talvez o mais insidioso, é a aceleração constante e a fuga do presente. O hábito de estar sempre pensando no próximo passo, no próximo mês, na próxima meta, é a recusa em habitar o agora. A verdadeira magia, a sincronicidade, as respostas do universo, elas só se manifestam no ritmo do presente. Elias percebeu que a pressa é uma forma de terror, o medo de ter que encarar a si mesmo neste exato momento. A soberania exige que você se torne o mestre do seu próprio tempo. O diário de Elias terminava de forma abrupta. A última página estava queimada nas bordas e havia apenas uma frase, escrita com uma caligrafia desesperada, quase infantil. O eremita me avisou. O silêncio traz de volta o que foi roubado, mas também revela o que estava escondido. E o que estava escondido é a maior dor. Elias eliminou os 12 hábitos. Ele se tornou uma sombra, calmo, inexplicável. Ele parou de se justificar, parou de consumir notícias, parou de tentar salvar a todos. A energia que ele recuperou era imensa. Ele se sentiu poderoso, soberano. Mas nesse silêncio absoluto, a verdade que ele fugia a vida toda veio à tona. O motivo de ele ter começado essa jornada. Elias não estava estudando a não mudança dos outros. Ele estava tentando entender por que sua própria mãe nunca conseguiu mudar. A mãe dele, que morreu sozinha, viciada em justificar, em fofocar, em viver no futuro, a dor que ele estava tentando consertar era a dela. E a revelação final, a que o quebrou e o transformou, foi esta. Ele não precisava de perdão, mas de aceitação. Aceitação de que a jornada dela era dela e a dele era só dele. A mudança silenciosa não servia para salvar os outros, mas para libertar a si mesmo da ilusão de controle. Elias, o arquivista, se tornou Elias, o eremita. Ele entendeu que ao eliminar os 12 fantasmas, ele não se tornou invulnerável. Ele se tornou transparente. E na transparência, a dor não desaparece, mas a necessidade de escondê-la, sim. Ele parou de tentar ser um farol para os outros e se permitiu pela primeira vez ser um ser humano em luto. E é nessa rendição silenciosa, nessa aceitação da falibilidade da vida, que a verdadeira magia se manifesta. A transformação não está na vitória ruidosa, mas na entrega silenciosa. Você tentou ser alto por tempo demais. Tentou mudar a vida com discursos, com anúncios, com posts de autoajuda. E você falhou, não porque não é capaz, mas porque você estava gastando sua energia onde ela não deveria ser gasta, no barulho. A chave da soberania espiritual não é o que você fala, mas o que você silencia. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O universo não comete erros de entrega. Me diga, em silêncio, qual desses 12 hábitos foi o soco no seu estômago? Qual deles é o seu fantasma secreto? Deixe seu comentário abaixo. Eu leio cada um. Mas só comente se você tiver a coragem de começar a eliminar ele em completo segredo. Não diga a ninguém que está fazendo.
Apenas faça. Se inscreva no canal, mas só se você realmente estiver pronto para habitar o mistério que existe quando você para de se explicar. A jornada de Elias é a prova. A vida não se transforma quando você fala sobre a mudança. Ela se transforma quando você é a mudança, em silêncio. Até o próximo encontro, na profundidade. E para aqueles que sentiram o chamado e estão prontos para dar o próximo passo no seu despertar, quero apresentar algo especial. O curso Nova Consciência 5D é mais do que uma chave para desbloquear sua conexão com o universo. É um mapa para alinhar sua energia com as forças cósmicas que estão despertando agora. Com sessões de reprogramação vibracional e ferramentas práticas, ele te ensina a acessar sua intuição mais profunda e co-criar a realidade que você merece. Acesse agora o link na descrição e comece sua jornada para a consciência 5D hoje. O universo está te chamando.